Olá, meu nome é Yara, sou estudante de bacharelado em Biologia e vou falar um pouco sobre a importância das briófitas. Geralmente, as briófitas são compostas por plantas avasculares. São organismos eucariontes pluricelulares. Têm pigmentos de clorofila A e B, beta-caroteno e xantofila, e têm como substância reserva de amido. As briófitas compõem um grupo artificial que está dividido em 3 filos. Esses filos são hepatófita, anthocerófita e briófita. As briófitas são plantas pequenas e, de modo geral, crescem em lugares úmidos. Por exemplo, recobrem o tronco de árvores e rochas expostas ao longo de córregos. Sua reprodução ocorre em 2 processos. São elas: reprodução assexuada e reprodução sexuada. De forma geral, as briófitas são plantas avasculares, que possuem um tamanho pequeno e que têm pequenos cloroplastos em suas células. O tamanho das briófitas se relaciona à ausência de vasos condutores e elas chegam no máximo 10 centímetros em ambientes úmidos. De modo geral, as briófitas são bastante importantes, pois foram as primeiras plantas terrestres. Estudos recentes afirmam que as mesmas têm uma essencial importância para a ocorrência de vida na Terra, pois, por serem as primeiras a surgirem, preparam o solo para os vegetais superiores e também desempenham um papel importante no ciclo do carbono. Auxiliam nos estudos dos vegetais, além de terem bastante importância no estudo de outras ciências, como biologia celular, genética, paleoecologia e ecologia. As briófitas ocupam também um lugar importante na preservação da natureza e no ciclo de renovações de espécies vegetais. O ciclo apresenta uma fase haploide N e uma fase diploide 2N. Além de poderem apresentar 2 etapas, a reprodução assexuada e sexuada, onde os órgãos são microscópicos, que são representados pelo arquegônio, e anterídeo, que são órgãos feminino e masculino. Na fase haploide, tem a fase gametófita, onde o indivíduo corresponde ao gametófito. E na fase diploide, tem a esporófita, onde o indivíduo é denominado de esporófito. O vegetal verde é representado pelo gametófito. Ele é complexo, vive mais tempo, ou seja, é a fase duradoura, e é responsável pela produção de gametas. O esporófito é o indivíduo formado pela união dos gametas na fase de reprodução sexuada. Ele é transitório e depende nutricionalmente do gametófito. Geralmente, o esporófito é responsável pela produção de esporos, que posteriormente darão origem a um novo gametófito. Assim, o ciclo será reiniciado. Em geral, as briófitas são organismos que habitam ambientes terrestres úmidos, por exemplo, rochas expostas, tronco de árvores, e também são encontradas em ambientes secos no deserto, especificamente nas rochas secas e expostas, mas também são consideradas espécies de plantas de transição de ambiente aquático e terrestre. Por esse motivo, detêm adaptações como, por exemplo, a cutícula e uma camada de células ésteres que protegem as estruturas reprodutivas. As briófitas estão divididas em 3 filos. São eles: hepatófitas, anthocerófitas e as briófitas. O filo hepatófita possui cerca de 6.000 espécies. O gênero mais conhecido é a Marchantia.
Nas mesmas são observadas estruturas especializadas denominadas de gametóforos. No caso, são hastes que sustentam os gametângios masculinos, que neste caso são os anterídeos, e femininos, que são os arquegônios. O filo Anthoceróptera é composto pelos antóceros e possui cerca de 100 espécies. O gênero familiar encontrado no Brasil é o Phaeocóceros. Geralmente, para os antóceros, os gametóforos apresentam forma de roseta e suas ramificações são invisíveis. Um pequeno número de espécies que possuem cavidades internas nos gametóforos, que são habitadas por cianobactérias, elas fixam nitrogênio, assim tornando disponível para as plantas hospedeiras. O filo Bryophyta é constituído por 3 classes: os musgos de turfeira, os musgos de granito e a Abridae.